Bom, amigos refrigeristas, hoje eu vou tentar aí esclarecer uma dúvida que surgiu a respeito de sistemas que funcionam por recolhimento de fluido, ou seja, o desligamento do compressor acontece por recolhimento de fluido. Então eu vou explicar um pouco o procedimento dele, eu vou explicar aqui da forma teórica para a gente tentar entender mais ou menos como esse sistema funciona. Logo após a vinheta. Bom, vamos lá. O sistema, quando ele trabalha por desligamento do compressor por recolhimento do fluido frigorígeno, nós temos o sistema nós temos ele normal, né? Da mesma forma que sempre vimos. Então, compressor, condensador, dispositivo restritor e evaporador. O ciclo funciona neste sentido. E para executar ele, para que ele trabalhe por recolhimento de fluido frigorígeno, nós precisamos nos atentar a alguns detalhes. Primeiro detalhe: entre a nossa saída do condensador e a nossa entrada no dispositivo de restritor, e aí pode ser um capilar, pode ser uma válvula de expansão, pode ser um orifício restritor, não importa o tipo de dispositivo restritor, mas entre o restritor e o condensador, nós vamos instalar uma válvula solenoide. Então, entre os dois, nós vamos instalar uma válvula solenoide. Válvula solenoide, para quem não é muito familiarizado, vai estar aparecendo a foto da válvula solenoide para vocês verem. Vamos precisar, para que o sistema funcione também, na saída, entre a saída do evaporador e a entrada do compressor, instalar um pressostato de baixa pressão, tá? Então nós vamos precisar aí também de um pressostato de baixa pressão. Lembrando que eu estou colocando só os itens extremamente necessários. Você pode ter um pressostato de alta pressão, você pode ter um pressostato de alta pressão para regular a condensação, não tem problema nenhum. Isso aqui é o básico para que a gente possa trabalhar com desligamento por recolhimento de fluido. Agora que vem a sacada. Por quê? O nosso sistema ele vai funcionar em duas formas separadas. Ele tem dois caminhos distintos da elétrica, tá? Um deles é o nosso termostato, e aí pode ser um termostato mecânico, pode ser um termostato eletrônico, não importa, lógico, quanto mais preciso o seu sistema, mais preciso vai ser o termostato que você vai usar. Normalmente são utilizados pressostatos eletrônicos. Então temos aí o termostato eletrônico. Vamos pôr que é um eletrônico. Então, este termostato, ele vai ligar e desligar a bobina da solenoide, fazendo o controle de temperatura. Então, setei o meu termostato, 10 graus.
temperatura acima de 10 graus, saída fechada, bobina da solenoide ligada. Abaixo de 10 graus, saída aberta, bobina da solenoide desligada, tá? Então, um ramal é o nosso termostato aqui, alimentando aí normalmente com 220 volts a nossa válvula solenoide. O outro caminho da elétrica é via pressostato de baixa. Então eu vou ter aqui uma contadora, tá? Raramente você vai pegar um sistema sem a contadora. O pressostato de baixa, ele vai chavear uma das fases 220 da contadora, tá? Então vai chegar ao 220, uma no A1 e no A2, só que o A2 passa pelo pressostato de baixa. O pressostato de baixa, ele é normalmente aberto, ou seja, se eu não tenho pressão, se a pressão é pressão atmosférica, ele não deixa dar passagem. Quando eu pressurizo ele acima daquilo que ele foi regulado, ele deixa passar corrente elétrica. Então, meu pressostato de baixa ligado ao A2 da minha contadora para chegar ao 220 lá. Então, primeiro passo, termostato acima de 10. Ele energiza a válvula solenoide. A válvula solenoide deixa passar fluido frigorígeno. Vai chegar a pressão aqui no pressostato de baixa. Ele fecha o contato dele, atraca a contadora e parte o compressor. O compressor está trabalhando, tirando temperatura. A temperatura chegou no 10 lá, 10 abaixo, então 9,5. O termostato identificou isso e ele desliga a bobina solenoide. Quando ele desliga a bobina solenoide, o compressor ele continua trabalhando. E ele vai injetando gás para o condensador. O que acontece? Quando o gás entra no condensador, mas não passa pela solenoide, a pressão na evaporadora começa a cair. Vai cair, até o pressostato de baixa abrir. Ou seja, a pressão cai abaixo da pressão do pressostato de baixa, o pressostato abre e desliga a contadora, parando o compressor. Aí vale um adendo. O compressor não pode estar dando passagem por dentro dele. Por quê? Se o compressor estiver dando passagem por dentro dele, quando ele parar, o fluido vai começar a voltar por dentro do compressor, vai gerar pressão aqui no pressostato e o compressor liga novamente. Aí ele vai recolher o gás e vai desligar. Daí a pouco ele parte novamente, recolhe o gás e desliga. Ele fica ciclando sem que o termostato mande o compressor ligar. Então o nosso compressor não pode estar ruim. O compressor tem que estar bom. O selo dele tem que estar bom. Normalmente, esses sistemas se utilizam de compressores rotativos, tá? Aquele recíproco, rotativo não, desculpa. Ele se utiliza de compressores alternativos, o compressor de pistão. O rotativo raramente consegue reter esse fluido. Alguns, e aí em capacidades maiores, pode-se utilizar 2 scroll, mas não é qualquer compressorzinho scroll. Tem que ser um compressor de boa qualidade. Tá? Então aí o termostato passou acima de 10,
Ele abre a solenoide, o gás volta a circular, liga, fecha o pressostato atraca a contatora e fica esse circuito funcionando. Quais são as vantagens desse sistema? Bom, uma vantagem é que quando você parte o compressor normalmente está leve. Ele está com pouco gás dentro dele, então ele está leve, ele minimiza o pico de partida. É uma vantagem desse sistema. Outra vantagem desse sistema, quando dá problema com o termostato, quando dá problema aqui no termostato que ele queima, o seu sistema vai ficar desligado, tá? Tem um pouquinho mais de segurança nesse sistema do que se você deixar o termostato batendo a contatora. A segurança é um pouquinho maior. Muito maior, se queimasse o termostato, a contatora não ia ligar do mesmo jeito. Mas a segurança é um pouquinho maior. Quais são os problemas desse sistema? Bom, a solenoide não estar fechando direito. Aqui vale lembrar, qualquer resíduo de fuligem, de sujidade que chegue na solenoide pode impedir ela de fechar. E aí ela fica dando fuga, o preço vai dar aquele problema de ficar ciclando. Compressor dando passagem por dentro dele, vai dar problema de ficar ciclando. Então, são os principais problemas que nós temos aí com este tipo de sistema. Onde eu uso esse tipo de sistema? Bom, eu posso usar ele em câmara fria, bastante utilizado. Chiller utiliza bastante. Selfies se utilizam, alguns se utilizam. Splitão, alguns se utilizam, não é todos. Equipamentos de precisão, equipamentos para data center, normalmente se utiliza, tá? É onde nós podemos utilizar. Equipamentos especiais, pode-se utilizar desse tipo de sistema. Onde nós não vamos ver esse tipo de sistema? Split nós não vamos ver esse tipo de sistema. Por quê? Porque é caro você ter válvula solenoide, pressostato de baixa, contatora. Normalmente os splits não têm esses componentes na sua construção. Para quê? Para baratear, lógico. Nós estamos barateando o custo do split, então nós removemos esses componentes. Onde mais nós não vamos ver? Ar de janela, bebedouro. Aí nós não vamos ver esse tipo de sistema operando. Bom, acho que é isso. Devo ter sanado aí essas dúvidas, as dúvidas que vinham ocorrendo aí durante a semana. Se ficou alguma dúvida ainda, posta no comentário, deixa seu joinha, não esquece de divulgar para os amigos, para a gente fazer o canal crescer cada vez mais e divulgando informação, ok? Até a próxima!